Olá, essa é a apresentação sobre a linguagem R para a disciplina de Linguagens de Programação da Universidade PUC em Minas. Os integrantes do grupo são compostos por mim, Lucas Milardi, Daniel Bastos e Rossana Souza. Vamos começar. A linguagem foi criada originalmente por Ross e Robert em uma universidade na Nova Zelândia. O nome R vem de uma brincadeira pelo nome dos dois criadores começarem com a letra R. Ela foi criada em um departamento de estatísticas, logo ela é uma linguagem voltada para essa área. Por isso, ela consegue desenvolver uma grande complexidade de gráficos, ela consegue gerar esses gráficos. Além disso, por mexer com vários dados, a área de análise de dados também utiliza dessa linguagem com machine learning. Atualmente, ela é mantida por uma comunidade de colaboradores, tanto que existe o site R Documentation, onde você pode pesquisar qualquer pacote ou função que você queira para usar na linguagem. Ela também tem um ambiente de desenvolvimento integrado, que é chamado de RStudio. Falando agora um pouco sobre as características da linguagem. Como muitas linguagens atualmente no mercado, a linguagem R também é uma linguagem multiparadigma. Ela tem uns paradigmas funcional, por se tratar de uma linguagem matemática, e também um paradigma orientado a objetos. Toda variável na linguagem R é um objeto, e ela também é uma linguagem não tipada, ou seja, não é necessário declarar o tipo de uma variável, e uma variável não está atrelada sempre àquele tipo. Uma mesma variável pode sofrer alterações de tipo facilmente. Pode passar. Outras características da linguagem, ela possui os tipos de dados mais comuns, como int, float, string, e também estruturas de dados, como vetores, matrizes. Mas um grande diferencial da linguagem R é a estrutura data frame. A data frame funciona como uma matriz, onde ela tem colunas e linhas, mas diferente da matriz, que só aceita um tipo de dado por vez, um data frame consegue aceitar vários tipos de dados por colunas. E é através dessa estrutura que a gente consegue ler uma base de dados muito grande e fazer análise de dados com machine learning e também plotar os gráficos. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos analisar um exemplo. E se eu precisasse analisar a nota média da prova de redação por intervalos de idade dos candidatos que fizeram a prova do Enem? Então, a gente pegou uma base de dados, que é a base de dados do INEP, com todos os participantes da prova do Enem do ano de 2019. E aí a gente vai usar essa base de dados para dar um exemplo interessante. As variáveis envolvidas nesse exemplo, e a gente vai ver outros exemplos um pouco mais na frente, mas nesse exemplo a gente vai ter as notas médias de redação e o intervalo de idade dos participantes. A gente agrupou os participantes em intervalos de idade de 10 em 10 anos para deixar o nosso exemplo mais claro e um gráfico também mais limpo. E algumas dessas atuações da linguagem R, no caso, volta um pouquinho, Daniel. Algumas dessas atuações da linguagem R, nesse exemplo que a gente vai dar, ele vai analisar a base, vai carregar todos os dados daquela base, vai agrupar os candidatos em idades de 10 em 10 anos. Então, o mais novo ali teve 13, então eu vou ter de 13 a 22, depois de 22 a 32, de 33 a 42 e assim por diante. Vai somar a nota de redação de todos esses candidatos. Vai contar a quantidade de candidatos e fazer a média. Então, são operações matemáticas, na verdade, não tão complexas, mas fazer isso para uma base muito grande, né? No ano de 2019, por exemplo, foi a base que nós utilizamos, 5 milhões de candidatos realizaram a prova. Fazer isso sem o auxílio de um computador é completamente inviável. Então, vamos dar uma olhada no exemplo da base de dados? A gente tem aí uma coluna, que é a coluna de idade, e uma coluna que é a nota de redação. Então, o R vai fazer a contagem desses candidatos, fazer o cálculo da média de notas, vai agrupar esses candidatos. E ele vai fazer a interpretação que for necessária com a base de dados que for necessária de tamanhos, assim, muito grandes. Agora a gente vai mostrar o gráfico, né? Esse foi o gráfico gerado
com o código que o Daniel vai mostrar um pouquinho para a gente. E aí ele vai explicar como que a gente faz para gerar assim um gráfico e fazer essa análise de dados com o RStudio. Isso, compartilhar, mostrar aqui o RStudio. Aqui é só uma foto inicial do RStudio, e aqui nós temos ele rodando no servidor local, porta 8787, você pode instalar isso em qualquer servidor. O RStudio, como Rosane e Lucas já comentaram, é um ambiente integrado, então aqui nós conseguimos importar o arquivo que a gente quer modificar, aqui nessa aba. Embaixo a gente tem um REPL, onde a gente pode digitar as próprias operações aqui, os próprios comandos aqui, e no lado direito a gente tem uma área que mostra todos os gráficos que a gente plota, né? E, bom, vou dar uma introdução mais por cima de o que cada pedaço desse arquivo está executando, né? Que são três partes principais na nossa aplicação. Nós primeiro calculamos a média por estado, depois a média por intervalo de idade, depois a média por renda familiar, né? E todos esses três blocos têm algo em comum, que é sempre essa manipulação do dado, de filtrar os dados, de pegar somente algumas colunas, de pegar um set de valores para que eles não se repitam. E como o Rossino também comentou isso, e o Lucas também, muito utilizado para análise de dados, para ciência de dados, porque essas operações, geralmente, em outras linguagens, elas são muito custosas, elas são muito difíceis de se fazer. Em R, isso é feito de uma forma muito simples. Por isso que é muito fácil plotar, gerar esses dados. A primeira parte aqui, a gente simplesmente pega todos os estados que nós queremos utilizar, que é o F residência, e aqui a gente pode executar. A segunda parte, que é esse for loop aqui, nós iteramos por cada estado, calculamos a média, que está aqui na 17, e calculamos o desvio padrão para cada estado. E como vocês podem ver, o ato de filtrar algo é muito simples, a gente simplesmente coloca uma condição dentro do nosso data frame, que é assim, igual ao estado. Não precisa de if, não precisa de nada. Explícito, no caso, né? Então, nós aqui executamos isso. E aqui embaixo a gente já consegue brincar com as variáveis que elas foram inicializadas. Então, então a gente pode ver o que tem dentro de médias, a gente pode ver o que tem dentro de desvio padrão 0 e desvio padrão 1. Nesse caso não. Em todos os casos vão ter sempre o mesmo tamanho, porque é para cada estado. Movendo mais para frente aqui, a gente plota o nosso gráfico. Em R é muito simples fazer isso também. É algo muito natural da linguagem, então a gente sempre tem métodos já presentes na linguagem, sem necessidade de importar nenhuma biblioteca, como barplot, tem scatterplot, que é de pontos, tem essas funções de errors, que é para plotar linhas, e a gente não precisa importar nada, porque isso é tão comum, é o que a linguagem foi feita, né? E então é muito natural fazer isso. A gente simplesmente passa quais são os dados das barras, na verdade são aqui as médias, os nomes de cada barra, que são os estados, e a gente coloca o nome dos nossos eixos, coloca os limites, como aqui está no while limit, certo? Então, aqui a gente consegue já plotar, e aqui na direita a gente vê o nosso gráfico, onde cada coluna, cada barra é cada estado, e por fim, a gente consegue plotar também os desvios padrões de cada um. Movendo um pouco mais para frente, a gente tem, simplesmente por intervalo de idade, a Rosana já comentou que a gente separou por grupos de idade, de 10 em 10, e isso é feito para essa linha 45. Nesse for, nós calculamos a média da mesma forma que calculamos para o estado, desvio padrão também. Então, seria somente executar essa parte. E, por fim, nós também plotamos isso da mesma forma que nós plotamos anteriormente. E aqui a gente consegue ver nosso gráfico sobre intervalos de média por idades e também o desvio padrão. Aqui a gente pode fazer uma análise bem rudimentar, que a média mais jovem, de 13 a 22, tem uma nota maior do que a intervalo de 63 a 72, certo? E, por último, a gente tem uma média por renda familiar, onde a gente define qual que vai ser a nossa legenda, filtramos nossos dados também, e filtramos e calculamos a média igualmente para os estados e por intervalo de idades, que é feito nesse for each aqui. Então, com isso executado, a gente consegue depois plotar nosso gráfico
E várias análises interessantes podem ser feitas aqui, também com a adição do desvio padrão. A gente pode ver que tem uma relação entre renda maior e uma nota na prova maior, e uma renda menor e uma nota menor na prova, né? O desvio padrão também diminui à medida que a renda vai aumentando. E, bom, essa foi a nossa apresentação dos 3 gráficos da nossa aplicação que nós mostramos, e como você pode ver, foi muito natural, foi muito simples, né? Isso é o que o R é muito bom, então, por isso que as pessoas, os estatísticos gostam muito, né? Porque é muito simples. E Bom, é essa isso. Pode falar. é apenas uma prévia, né, do que a linguagem R é capaz de fazer e da simplicidade dela, por isso que ela é tão utilizada. Muito obrigada por assistirem. Muito obrigado.